Hoje temos como capítulo 5 os discípulos. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Então, nós passamos já pela fase em que Jesus ele se encontra com os filhos de Zebedeu, ele se encontra também com Pedro, faz as suas primeiras pregações. Então, aqui nesse dado momento, ele já tinha reunido todos os seus discípulos e já tinha começado, de fato, as suas pregações. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes das ações e ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleofas, parenta de Maria, eram nazareno e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Simão, mais tarde denominado Zelota, deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariote e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual, dentre todos, revelava sabedoria maior no campo do evangelho. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, nós que ele era o coletor dos impostos, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 na casa de Simão Pedro e lhe ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. De conforme... Aí, isso aqui já é outra parte. Hoje, como nós atrasamos, nós vamos ter que fazer o estudo um pouquinho mais acelerado, porque nós demoramos para começar. Então, nosso tempo está meio curto hoje, mas vamos dando seguimento. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competia concretizar. Olha o que Jesus vai falar aqui agora. Amados, não tornareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis à moda dos samaritanos.
nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino, nos corações com sincero esforço. Isso porque Jesus, algumas vezes, o Humberto de Campos, ele falou isso aqui agora, que por algumas vezes, até o grupo se harmonizar, eles se preocupavam no início com algumas coisas banais. Por exemplo, saber quem detinha o maior conhecimento religioso, né? Quem tinha essa sabedoria maior no campo do evangelho. E quem seria o maior no reino de Deus? Quem seria o braço direito de Cristo nesse reino que eles talvez ainda acreditassem ser esse reino material? E Jesus, vendo o caminho que isso poderia perder a essência do seu apostolado, dos seus discípulos, então ele dá essa conversa e os chama, os convida, trazendo a essência do que seria de fato a missão apostólica. Por isso que ele fala para não se perder naquilo que não é edificante, nas discussões estéreis, a gente não perder tempo, porque afinal eles eram os trabalhadores da primeira hora. Ide antes em busca das ovelhas perdidas na casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Olha aí Jesus já falando sobre nós não cobrarmos a própria mediunidade, porque aqui eles ainda acreditavam muito no fenômeno, poderiam se deslumbrar. E Jesus lembra sempre, ele traz essa lembrança muito latente de que tudo aquilo que Deus nos ofertou de graça, né, a gente não pode cobrar. A gente tem que ir trabalhar com a ferramenta que nos foi dada, com boa vontade, mas sem nos deslumbrar com essa faculdade. Ou seja, vamos usar um exemplo nosso hoje, um exemplo mediúnico. Quem às vezes tem uma mediunidade mais intensiva. Até porque poderiam se perder pela fascinação, que é algo a ser estudado também no Evangelho e nas obras do Leon Denis. Mas vamos seguir adiante. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Ou seja, não tem necessidade da gente de tanta vaidade exterior, porque o que eu acho a essência disso aqui, ele fala que na verdade não importaria na época, né, seriam as túnicas que eles vestiam, não importaria as túnicas mais bonitas, bordadas, que tivessem o que fosse. O que importaria de fato, quando eles fossem chegar às pessoas, seriam as palavras, seria o coração, seria a boa vontade de servir. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus. E reparti as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis.
Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó em vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor, sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Um exemplo que nós trazemos no Evangelho é oferecei a outra face, né? Com muita humildade, com muita resignação. A gente não guardar raiva, a gente perdoar aqueles que nos ferem, mas que acho que é uma dificuldade que todos nós encarnados temos, essa dificuldade do perdão e principalmente do auto perdão. Mas é o que Jesus está falando aqui. É uma instrução para os seus apóstolos, mas que nós temos que trazer para as nossas vidas. Então, não guardar nenhum rancor. Porque assim, quando a gente guarda esse rancor, a gente se contamina. Nós guardamos esses sentimentos e quando nós estudamos o livro O Médico Jesus, nós sabemos que todos esses sentimentos que nós guardamos dentro de nós, eles vão culminar em alguma enfermidade. Porque nossa enfermidade, ela acontece de dentro para fora. Ela começa primeiro nos nossos pensamentos, no nosso espírito, até que ela vai se exteriorizar. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para tantos que procuram a Deus lábios da falsa crença sem a sinceridade do coração. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará a morte do próprio irmão, o pai, os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. É Jesus reforçando a ideia de que nós nunca estamos sozinhos, em qualquer lugar em que nós nos encontremos, que Ele vai sempre estar conosco. Se tendes a sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho. E não é um discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor.
Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade para os meus discípulos, todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundi publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque nenhum homem vale mais que muitos passarinhos. Aliás, um homem vale mais que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai, que está nos céus. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo, e terminada a sua locução, no semblante de todos, perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos criam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino e estremeciam do júbilo de seus corações. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos. Olha o que Judas vai falar para ele. Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderia ficar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou serenamente e redarguiu. Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor, com os seus infinitos recursos. No meio da surpresa geral, Jesus deu uma pausa e continuou depois. No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai, no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapassa o necessário. Ali mesmo, pretextando necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos,
Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a primeira providência, com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus fitou-o serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Eu acho que esse capítulo é tão autoexplicativo que a essência do que eu vejo desses principais pontos é Jesus sempre nos lembrando, como ele diz aqui nessa última frase, que a bolsa, ou seja, o dinheiro, por menor que seja os bens materiais, nós temos que ter muito cuidado para que nós não sucumbamos ao seu peso. Ou seja, que a gente se deixe dominar pelas nossas más paixões. É o convite que ele faz todo instante. Talvez a gente sim seja. Nós nos encontremos fascinados pelo fenômeno, assim como os discípulos. Mas o convite central de Jesus é de que a essência está no servir. E que não importa a dificuldade material, a nossa falta de recursos. Talvez para prover a casa espírita nós sabemos que temos a necessidade. Nós temos as nossas necessidades materiais. Mas o que Jesus quer dizer é que mesmo talvez com a escassez de recursos, Deus nos dá o necessário para a gente sermos esses discípulos, esses trabalhadores. Porque o que importa verdadeiramente são as nossas ações, são os nossos sentimentos, são as palavras que nós disseminamos. Então, de nada adianta ter, vamos pensar, uma igreja, uma casa espírita cheia de ouros, cheio de enfeites, de valores materiais, mas se a essência do Cristo, ela não está lá dentro. E assim somos nós também. De nada adianta, enquanto espíritas, enquanto servos do Cristo, de nada adianta tudo isso que a gente corre aí a vida toda para conquistar, se a gente deixa se sucumbir, se a gente deixa esse peso dessas moedas nos arrastarem. Muito importante essa fala de Jesus, esse convite, essa lição, né, que ele traz. Que mesmo nos dias dolorosos da humilhação, onde nós nos encontramos humilhados, abatidos, Ele vai estar conosco,
se a gente estiver em sintonia, em condições, claramente, de ouvi-lo, ele vai nos oferecer a sabedoria necessária para a gente passar por tudo aquilo que a gente precisa. Ele nos dá o necessário todos os dias. E acho que um pouco também, nos tópicos que eu pude perceber, é dessa confiança, dessa essência, desse amor. Que para ser um discípulo, é preciso que nós abramos mão de nossas vaidades, do nosso ego, do nosso orgulho, e que a gente não se deixe sucumbir por nossos bens materiais. Então, quando nós perseveramos, quando ele diz que aqueles que perseverarem em meu nome serão salvos, quando nós conseguimos enfrentar as nossas batalhas, travar as batalhas, talvez até com nós mesmos, com boa vontade, lapidando a mármore com esse sentimento de boa vontade, esse cinzel, aí ele vai estar com a gente. Então, de nada adianta a gente procurar saber quem tem o maior conhecimento, quem vai estar, quem não vai estar, a gente preocupar se eu vou estar lá do lado de lá, se eu vou ter um bom lugarzinho, se eu tenho conhecimento espírita, conhecimento bíblico. Em essência, não estou preocupado com a essência que o Cristo traz. Porque talvez aquele que tem menos estudo, aquele mais simples, aquele que tem menos recursos financeiros, um matuto, ele tem uma pureza muito maior do que a nossa. Uma sabedoria espiritual. Que quando essa pessoa abre a boca, só diz coisas boas, edificantes. Nós temos alguns exemplos. Quem for de Palmelo vai saber de quem eu estou falando. Nós temos um exemplo muito forte em Palmelo. E temos vários outros também. Então, de nada adianta a gente saber como que eu vou estar do lado de lá, o que eu vou carregar, o que eu não vou. Se aqui durante a minha estadia aqui na Terra eu estou fazendo tudo errado, estou andando pelo caminho torto, estou procurando essa porta larga, estou procurando às vezes ter as companhias por conveniência. Então, de nada disso adianta, nada disso eu vou levar para o lado de lá. Quando a gente se deixa dominar pelo peso da bolsa, que por menor que sejam os nossos bens materiais, que seja uma bicicleta, mas se a gente tem vaidade, tem orgulho, para uma simples bicicleta, não importa o bem que seja, é o que Jesus traz na última frase, na sua última fala. Quando a gente se deixa dominar com muito orgulho, com muita vaidade, nós já perdemos a essência. Nós distamos esse caminho enquanto trabalhadores. Então não é fácil a gente. É preciso muita boa vontade. Por isso que ele fala que aqueles que forem o seguir, eles serão desprezados, serão humilhados. Os discípulos, eles passariam por todas essas provações, né? Mas assim para nós também temos que vencer as nossas batalhas interiores. Os nossos maus sentimentos, os nossos maus pensamentos. Porque é só assim
que a gente consegue compreender a essência, um pouco da essência dos ensinamentos do Cristo. E realmente nos conduzir pelo caminho certo. Não é eu sentar no banco da casa espírita, eu ir assistir palestra, palestra e palestra. E não e sair a mesma pessoa. O conhecimento nós já temos. Mas é preciso, se nós já temos esse conhecimento agora, é preciso, urgente, a prática. Porque palavras jogadas ao vento não constroem nada. Então, como que a gente vai lapidar essa mármore sem o cinzel? Só de palavras? Que essas palavras não sejam vazias. Que a gente consiga ser pessoas melhores. Porque eu acho que é isso a essência que o Cristo quer de nós. Não adianta todo esse trabalho se eu ainda continuo errando. E eu sei, e o que é pior, é que ter a consciência e ainda preferir e ainda escolher errar. Então é preciso atitudes de agora para frente. Conhecimento nós já temos. Só essas lives aqui a gente tem alcance. Toda hora que a gente quiser, nós temos no celular uma palestra. Podemos fazer uma pesquisa. Hoje é muito mais fácil. Então, se nós já temos esse alcance ao conhecimento, eu acho que da agora mais é mais forte ainda a necessidade da prática. Eu vejo que também que a pandemia nos deixou um pouquinho acomodados. Porque antes nós íamos mais, frequentávamos mais a sopa, as casas espíritas. Hoje é muito bom também que nós fazemos aqui pela internet. Mas também é muito importante a execução daquilo que nós aprendemos em conjunto. A Anísia fala aqui que é mais importante ser do que ter. Não levamos conosco nenhum bem material. Sermos melhores a cada dia, não melhor do que os outros. Então, que a gente consiga tirar um pouquinho desses encontros a essência e realmente agir. E como um companheiro de jornada diz, não sermos médiuns de pijama, realmente agir. O tempo está passando. E a gente não sabe se nós vamos ter essa oportunidade aqui novamente. Sabemos nossa condição. É importante fazer o melhor hoje. Porque talvez esse amanhã nessa vida aqui não haverá. E talvez não vamos ter essa oportunidade aqui na Terra novamente. Há um lugar onde tudo é simplicidade, longe da maldade, onde tudo é paz. Nesse lugar, não importa o que se tem, o que vale é a bonança, o trabalho do bem. Preocupamos com coisas pequenas que a gente se esquece, que leva às mais singelas. Lições que aprendi na minha terra, só o amor nos completa. A minha palmelo dos espíritos, dos viajores, dos combalidos, canto de paz
e esperança. Te agradeço poder servir. Eu sou tão feliz aqui. Encontrei o meu lar. Cantando, eu sigo a vida levando essa missão de paz, tentando servir sempre mais. Um dia a gente chega e no outro vai embora, e o que ficam são as boas obras e o bem que fizemos na vida. Por isso acredite, a jornada pode ser dura, mas o trabalho é a cura. Mãos à obra. A minha palmelo dos espíritos, viajores dos combalidos, canto de paz e esperança. Te agradeço poder servir. Eu sou tão feliz aqui. Encontrei o meu lar. A Teliana tá falando, a Teliana e a Zenilda estão falando que gostaram da música. Essa é uma composição minha. Ela vai estar em breve no meu canal. Em breve a gente vai lançar ela com algum vídeo. Vamos ver. Daqui a alguns dias. Tá na hora da gente ir encerrando. Então, hoje eu estou tão em paz comigo. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela, Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore e não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai os meus pecados, me aceita ao seu lado, me deixa tocar esse manto sagrado e a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus.
Salvador, Jesus tirador. Senhor, consolai os que choram, ai os que sofrem ruas nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz, na verdade, é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, meus pecados, me aceita ao teu lado, me deixa tocar esse manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de tua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre. Jesus, Jesus Salvador, o Salvador, salva Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Quase na hora, gente. Então já vamos encerrando com essas músicas tão bonitas, tão edificantes. Mais uma música. Essa eu acho ela um pouquinho ainda mais bonita. Todas são lindas, mas essa aqui. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olha a natureza pensativo, o vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem compõe a música do vento é quem acendeu o sol, então. Aleluia, aleluia. Conclusão, os pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Tudo isso tem a mão de Deus. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem a tarde, as tintas lá do céu pintam um horizonte colorido.
folhas, flores, frutos se misturam. Nesse quadro, amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro, então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Tudo isso tem a mão de Deus. E a nossa última canção. Essa música, na verdade, ela é do Carlinhos Conceição. Se a Lene estiver aqui ainda, a Lene vai saber qual é. Ela diz, é muito o sentimento que eu tenho sobre Luz da Verdade. Amanhã vai ser o aniversário do Centro Espírita Luz da Verdade. E vou deixar aqui a minha homenagem, porque eu acho que é o sentimento que não só eu, mas presta atenção na letra que eu vou cantar agora. Se ela não fala muito sobre essa santa casa, santa. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, nossa casa santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, foi nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei.
A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Santa Casa Santa. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Todos os pensamentos a Deus, rogando por nossa noite de sono, pelo nosso despertar, que o nosso espírito seja levado às zonas superiores. Que amanhã, quando acordarmos, no nosso despertar, sintamos essa paz de espírito do qual Jesus vem nos convidar para a sua missão da Boa Nova. Pedindo também pelo nosso país, pelos nossos irmãos que pedem preces, Senhor. Na certeza de que todos nós fomos atendidos às necessidades. Agradecemos, dizendo: glória a Deus nas alturas infinitas e paz na terra a todos aqueles de boa vontade. Que assim seja. E nós nos vemos na próxima quarta-feira. Fiquem todos em paz.